Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Uma boa noite a todos vocês. É com alegria que os vemos aqui, nesse final de semana, para nós juntos louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Nós temos muitos motivos para isso. E eu tenho certeza que você sempre, ao vir à casa de Deus, reflete sobre esses motivos. O motivo maior que todos nós temos é o que Jesus fez, e as certezas que temos a partir dele, mas também ainda o seu amor, o seu cuidado, a sua presença em todos os dias, em todos os momentos. Esse é o segundo final de semana, então, que retornamos aos cultos presenciais. Talvez estranhemos um pouco, como eu disse, aquilo que precisamos, as normativas que precisamos seguir, para que esse momento aconteça. Mas, enfim, faz parte, né? E nós aqui estamos, e isso é muito importante. No final de semana, que também lembramos e celebramos os 116 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, oficialmente em terras brasileiras. Eu quero saudar a cada um de vocês nas palavras do salmista que diz: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele:
Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Que Deus abençoe ricamente a cada um, que com o coração, com a mente, possamos louvar e adorar o nosso Deus e sermos fortalecidos na fé pela palavra e no encontro com o Senhor Jesus que vem a nós no pão e no vinho com seu corpo e sangue na Santa Ceia. Queremos iniciar o culto cantando Como Eu Amo o Teu Templo. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui, com alegria te eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Sabemos da palavra de Deus que nós, seres humanos, trouxemos o pecado para o mundo. E, consequentemente, também as tribulações e todos os tipos de maldade. Mas Deus em Cristo nos trouxe o perdão, nos traz a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Por isso, amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, E Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo meu coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de Deus, eu vos pergunto, é esta vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa
pelo auxílio de Deus Espírito Santo, se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode se assentar, cantemos Jesus é a aliança. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 91. Deus, o nosso protetor. Convido a congregação a participar neste momento, então responsivamente. Salmo de número 91. Deus, o nosso protetor. Um versículo oficiante e outro, todos vocês. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você,
para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Amém. Cantemos o próximo hino. Solte o cabo da nau. Podem se assentar. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Senhor Deus, amado Pai, como é bom estar aqui em Tua casa, te louvando e te adorando, junto com os irmãos. Sabemos que muitos irmãos também nos acompanham pela internet. Nós te louvamos por este momento que Tu nos permites. Queremos neste momento, ó Deus, também te agradecer, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, grande no amor, na misericórdia e no cuidado por cada um de nós, Teus filhos. Queremos neste momento, ó Deus, te pedir que Tu ajas em nós pelo Teu Santo Espírito, para que possamos crescer na fé em Ti, na confiança de que em Jesus Cristo nós temos todos os motivos para nos sentirmos seguros e sentirmos o Teu amor e cuidado em todos os dias, em todos os momentos. Queremos crescer naquilo que Tu esperas de nós. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa mente. E que cresçamos de fato pelo Teu Santo Espírito naquilo que Tu percebes que precisamos crescer. Em nome de Jesus. Amém.
Podem se assentar, seguimos com as leituras. A leitura nós encontramos no Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 20, dos versículos 7 a 13. Ó Senhor Deus, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando. Há terror por todos os lados e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo, e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque ele livra os pobres do poder dos maus. Leitura da Epístola, Romanos 6, versículos 12 até o versículo 23. Portanto, que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido com ele. Versículo 12. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e façam com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei,
mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor.
encontramos registrado em Mateus capítulo 10, do versículo 21 ao versículo de número 33. Texto que neste momento leio diante de vós. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Belzebu, então as pessoas desta família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. E se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Queremos neste momento confessarmos então a fé em conjunto nas palavras que seguem. Eu creio num Deus Criador. Criou o mundo e tudo o que nele há. Eu creio em Jesus, o seu Filho, que a humanidade veio salvar. Eu creio no Espírito Santo, que é Deus com o Pai e Jesus, que convida o homem a crer e sua vida, dons e bens a ele oferecer. Eu creio na Trindade divina, que sua obra fez, faz e sempre vai fazer. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, que opera a fé em Cristo Jesus, que admoesta e consola e ao caminho do céu nos conduz. Eu creio no santo batismo, que é a água unida à palavra de Deus, que confere o perdão dos pecados, dá a fé e por isso nos torna filhos seus. O batismo é uma obra divina. Adulto e criança são inscritos lá no céu. Eu creio na Santa Ceia que Jesus instituiu. Pão e vinho, corpo e sangue ele distribuiu. Disse aos crentes, comam, bebam, é para o perdão. Não é simbolismo, é realidade. A ceia santa é comunhão. Creio também na salvação somente pela fé. Só Jesus me livra do pecado e inferno até. Obra não opera a fé, mas a fé produz ação. Creia em Jesus, viva Jesus. Só Ele é salvação. Creio na ressurreição no dia derradeiro, quando Jesus volta para julgar o mundo inteiro. Todos saberão seu destino eterno então. Não tenha medo, fé em Jesus, pois só Ele é salvação. Creia em Jesus, viva Jesus,
só Ele é salvação. Em Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disso provas nos mostrou. Quando para ter consigo os pecados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Que Deus, Espírito Santo, possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós, para que sejamos fortalecidos na fé em Jesus Cristo, que é, de fato, a nossa segurança, a nossa força, a nossa certeza em todos os dias e momentos aqui e também para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Então todos podem se assentar. Estimada Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, aqui reunida, também estimados irmãos e irmãs, que participam também desse culto, então transmitido pelo Facebook. A pergunta que faço inicialmente para cada um é a seguinte: quais são os teus medos? Que medos você tem? Você tem muitos medos na tua vida? Querido irmão, querida irmã, quais são os teus medos? Se a gente perguntasse para as crianças, do que você tem medo? O que será que elas nos responderiam agora? Do que você tem medo? E perguntando aí a vocês, pais, adultos que estão aqui, do que você tem medo? Quais são os teus medos? Acho que essa pergunta aqui é fantástica, não é verdade? Especialmente dentro desses tempos que nós estamos vivendo no mundo. E coloquei aí diante de vocês, apontando o tema, Jesus Cristo, a nossa segurança, duas imagens. A primeira imagem, na sequência, é uma imagem que vocês vão lembrar. Eu gosto muito dessa imagem. O barco pode ser você ou eu. Talvez o barquinho aí, diante dessa onda assustadora, somos nós. Diante de uma onda assustadora que parece que vem nos engolir,
nos destruir, acabar conosco. Que medo, hein? Não é verdade? Quais são os teus medos? Que medos você tem? Também nesse momento é importante a gente lembrar que, mesmo que a gente se sinta assim, ou seja, num mar repleto de tubarões, não há motivo para pânico. Com Deus não há motivo para pânico. Por mais rodeados de perigos reais, podemos ficar tranquilos. Mas será que a gente fica assim tranquilo? Será que você estaria aí tranquilo num mar repleto de tubarões? Não esqueçamos o seguinte: quem é esse Deus que nós cremos e adoramos? Quem Ele é? Queridos irmãos e irmãs, Ele é o Todo-Poderoso, Criador do universo. Pelo poder da sua palavra, Ele criou o universo em 6 dias. No 7º Ele descansou, estava pronta a sua obra. Pelo poder da sua palavra. Esse Deus que nós cremos é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Altíssimo. Ou seja, Ele pode todas as coisas e nada passa desapercebido dEle. Ou seja, Ele tem tudo nas suas mãos. É uma afirmação forte. Ou seja, Ele tem também o nosso planeta nas suas mãos. O pecado que nós trouxemos para o mundo trouxe o que nós vemos e vivenciamos. Ou seja, existem muitas consequências do pecado. As doenças, as tribulações, as maldades, as desgraças e, por fim, a morte. O salário do pecado é a morte, nós lemos em Romanos. A última consequência do pecado é a morte terrena e a morte eterna. Isso o pecado trouxe. Mas Deus tem todas as coisas nas suas mãos. Ele tem a você também nas mãos dele. Ou seja, a minha vida, a tua vida está nas mãos dele. Ou seja, Ele segura o universo. Ele não só criou, mas preserva o universo. E Ele também preserva a tua e a minha vida. Ou seja, estamos nas suas mãos. Tem coisas que fogem de nós. Temos responsabilidades pessoais em todas as coisas. Com relação, podemos pensar na igreja, na família e no mundo. Mas tem coisas que fogem de nós. O possível cabe a nós. O impossível está sempre nas mãos de Deus. Ele é aquilo que nós não podemos ser. Deus. Nós não somos deuses. Nós somos humanos, marcados pelo pecado, pelas fragilidades. Quais são os teus medos, querido irmão? Querida irmã? Os textos aqui desse culto de hoje falam de muitas coisas interessantes. O evangelho que fora destacado como base para a mensagem, ele fala de alguns perigos, ou seja, coisas escondidas. Talvez sejam coisas que nos tragam medo, ou seja, coisas que estão cobertas. O texto fala de escuridão. O texto do Evangelho, ele fala de pessoas que matam o corpo. O texto do Evangelho também fala do inferno. O texto do Evangelho fala de perseguição aos cristãos, ou de problemas ou dificuldades pela fé, ora dentro da casa, dentro da família e também diante do mundo. Em perseguições, talvez por pessoas queridas, familiares, pela fé, por causa da fé, ou até de perseguições por autoridades constituídas por causa da fé. E nós vemos que isso são realidades vividas no mundo pelos cristãos. O texto do Salmo também é muito interessante e levanta muitas questões aqui.
Ele fala de perigos escondidos novamente. Fala de doenças mortais. O quanto tem se falado sobre isso nos dias de hoje? Aqui também fala sobre assaltos durante o dia, sobre peste que se espalha na escuridão, males que matam ao meio-dia. Fala de desastre, violência. Quais são os teus medos? Algum desses aqui fora mencionado? Talvez sim. Talvez até você tenha pensado em outros. Mas olhe o que Jesus diz para nós. O que Ele diz para ti e o que Ele diz para mim. Puxa, Jesus, o nosso mestre, Ele tem um recado muito legal para todos nós. Ele tem um recado para o mundo. E Ele diz assim, não tenham medo de nada. Não tenham medo de ninguém. E mais, Ele diz, vocês deveriam ter medo de Deus. Não deveríamos ter medo de nada dessas coisas mencionadas e talvez nem daquilo que você pensou. Vocês deveriam ter medo de Deus. Puxa, medo de Deus? Sim, mas como nós ter medo de Deus? Sim, Jesus diz. Ou seja, se alguém tem motivo para medo nesse mundo, o motivo é Deus. Minha nossa. Bom, acho que você conhece o Evangelho e lembra das palavras de Jesus. Ele justifica, ele diz o motivo. Tenham medo de Deus porque pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ou seja, Deus pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ou seja, esse Deus que controla todas as coisas, Ele tem você e a mim também nas suas mãos. E Ele pode nos lançar no fogo do inferno. Ou seja, destruir a nossa alma e o corpo. Porque estar no inferno é destruição eterna. A Bíblia chama de morte eterna. De mundo dos mortos. Ou seja, porque quem está lá é um morto vivo. Verdadeiro. Choro e ranger de dentes eternos é a realidade do inferno. Puxa, mas eu preciso ter medo disso? Você precisa ter medo? Só se você não estivesse na fé em Jesus. Olha que legal. Por quê? Porque Jesus, Ele é a nossa segurança, Ele é a tua segurança. Porque foi Ele que fez o que você e eu não podemos fazer. Ele cumpriu os mandamentos perfeitamente por nós. Ele pagou todos os nossos pecados. E lá na cruz Ele disse, está consumado. No domingo da Páscoa Ele ressuscitou. Ele mostrou que venceu o pecado, a morte e o diabo. Portanto, para quem está em Cristo, há razão para medo, desespero ou pânico em alguma situação da vida? Jamais. É claro que como cristãos não somos imprudentes. E nem queremos pôr Deus à prova jamais. Nem abusar da paciência de Deus. E nem do seu cuidado e do seu amor. Infelizmente é fato que muitas vezes fazemos isso. Mas Ele nos perdoa e guarda. Ou seja, nós lemos em Romanos, por um lado o salário do pecado é a morte. Mas por outro lado, o dom gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus. Então não há mais razão para nos preocuparmos com isso. O desafio é permanecermos firmes e fiéis, vocês ouviram nas leituras, até o fim da vida de vocês. Firmes e fiéis em Cristo até o fim. Quem permanecer firme até o fim será salvo. Gosto muito também do Salmo 91, que jamais pode ser usado como amuleto, como alguns fazem. Tem gente que chega ao extremo de abrir a Bíblia em casa no Salmo 91 e achar que é por isso a sua casa está protegida. Ou seja, transformam a Bíblia num amuleto, numa superstição. Como muitos fazem com outras bobagens, elefantes, imagens, pedras, cristais, pirâmides, e assim por diante. Ou até patas de coelho, ferradura de cavalo e assim por diante. Ou seja, tem cada crendice humana que é de assustar. Ou de rolar de rir.
não sei se deveríamos rir, deveríamos, com certeza, sentirmos compaixão, misericórdia, de quem prefere confiar, ou seja, despreza a ação do Santo Espírito, que tenta nos pôr na fé, nos edificar na fé, confiar em coisas humanas do que nas coisas de Deus. Numa releitura do próprio Salmo 91, aqui eu coloco aqui as palavras: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, que nós sabemos quem é, do que fez e faz por nós, do seu amor, do seu cuidado, das suas palavras e promessas, pode dizer a Ele: Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Não é essa a tua afirmação, querido irmão, querida irmã? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Ele me livra dos perigos escondidos, das doenças mortais, e se Ele permitir, Ele me sustenta e segura nos seus braços, me carrega no colo, e a você também. Ele nos protege como um escudo. Ora, nos cobre com as suas asas, e assim estamos seguros. Que palavras bonitas. Não há motivo para medo de perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. O próprio Jesus diz: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Se Deus ora permitir alguma coisa, Deus tem os seus propósitos que vão além do que nós imaginamos. Então, nem de assaltos durante o dia, nem da peste que se espalha na escuridão, não tenham medo de nada, nem dos males ao meio-dia que se espalham, ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao teu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada, a não ser que Deus o permita. E se Ele o permitir, Ele tem planos e propósitos, você está em boas mãos. No cristão, quando ele permite situações, é para provar e fortalecer a fé, ora para ele testemunhar a fé, ou para disciplina. O que pode ser, de repente, para o mundo não cristão. Pode ser uma advertência, um puxão, um chamado, ou como diz o Salmo, talvez até um castigo, dentro do que nós, seres humanos, entendemos. Para mexer com aquilo que o ser humano pensa e valoriza, talvez repensar a sua vida e as prioridades, com certeza. Enfim, Deus guarda nós do desastre, da violência. Ele manda os anjos para que cuidem de você, para que te protejam. Eles vão te segurar nas mãos. Lembrando que essas palavras o diabo usou na tentação de Jesus. Ou seja, corremos o risco de tentar abusar com Deus. Ou seja, pôr Deus à prova. Não, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas Ele nos protege com as suas mãos. Deus diz: eu te salvarei, eu te protegerei, eu responderei às tuas orações, eu te livrarei. Como recompensa ainda a vocês, ou seja, como se tudo que Ele fez e faz ainda não fosse suficiente, uma promessa linda: te darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Eu te darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Que bacana, que maravilhoso. Que lindas palavras de Jesus para você. Para nós, que palavras lindas para o mundo. Em Cristo há perdão, salvação e vida eterna. Não há motivo para medo. De nada. Em Jesus, nós não temos motivo para ter medo de Deus, que seria o único motivo de fato justificável ao ser humano. Mas a gente sabe que aqueles que não creem não têm esse medo, o medo do que deveriam ter. Talvez tenham medo da doença que se espalha, mas não têm medo do inferno, da condenação. Caminham cegamente, aterrorizados, assombrados, sem esperança, sem fé, sem essas palavras e promessas de Deus.
Puxa, se nós cristãos, ora, nos assombramos, mesmo sem motivos nas nossas fragilidades, imaginem aqueles que não creem, não é verdade? Como é importante esse fortalecimento na fé continuado na palavra de Deus, no culto. Mesmo que ora estejamos aí afastados nesse momento, mantendo uma normativa, usando máscaras, talvez sem podermos nos cumprimentar e abraçar, como costumeiramente a congregação Cristo de Lajeado sempre fez e tem no coração. Mas como é bom e importante nós nos vermos assim, nos sentirmos abraçados também de forma presencial. E melhor ainda, a comunhão real com Cristo na Santa Ceia, que não é um simbolismo. Ou seja, o próprio Jesus vem a nós na palavra e vem a nós também no corpo, aliás, no pão e no vinho com seu corpo e sangue, e entra dentro de nós e nos fortalece na fé. Precisamos desse fortalecimento. Assim também aqueles que têm o privilégio de participar do culto nas suas casas, são fortalecidos pela palavra. E pelo Espírito, talvez, nesse momento, também se sintam acolhidos e abraçados por essa congregação, por cada um de nós, e principalmente por Deus que ama a cada um de nós e ama o mundo. Medo do quê? Medo do escuro. Talvez as crianças iam dizer, medo de bicho, medo de monstro, medo de bicho papão, medo do escuro, de ficar sozinho. Olha, sendo às vezes medos ou riscos reais ou imaginários, não há razão para medo, porque Deus cuida de nós. As crianças, não precisam ter medo de nada, porque Deus cuida de nós. E Deus ainda usa instrumentos para também cuidar de nós. Não é assim? É assim. Nós, adultos, que também ora temos medos e talvez nem sempre os compartilhamos, também não temos motivo para medo. Mesmo que as ondas sejam gigantes, assustadoras, guardem essa imagem no coração. Jesus é a segurança. Não há motivo para medo, pânico nem desespero. Ainda que muitos males estejam acontecendo à nossa volta, não esqueçamos, é Deus quem segura o universo e segura você. E Jesus é a garantia disso. Jesus é a nossa segurança. Que Deus e Espírito Santo nos fortaleça em Jesus, que é a nossa segurança terrena e eterna. E que Deus, no seu amor e graça, que tanto fez e faz e ainda continua renovando sobre nós suas palavras e promessas, possa, pelo seu Santo Espírito, fazer com que lembremos do que ele diz. Eu te salvarei, eu te protegerei, eu responderei, eu estarei com você na aflição, eu sou contigo. E que nós possamos dizer, Deus, eu confio em ti. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Podem todos vocês se assentarem. Momento das ofertas, queremos cantar o hino que segue então na projeção. E o sistema é fileira única, então ao centro do corredor, observando o distanciamento recomendado, então de um para o outro, quando vem trazer então a sua oferta. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é socorro bem presente.
presente nas tribulações, e mesmo se os montes vierem estremecer, em Jesus eu quero sempre, sempre crer. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Seguimos responsivamente, então, oficiante e congregação. Querido e gracioso Deus, é um privilégio estar na Tua presença para Te adorar, ouvir Tua palavra e sair daqui fortalecido na fé. Pelas bênçãos em nossa vida. Te rogamos que sempre nos permita termos acesso à Tua verdade. Muitos, infelizmente, não podem usufruir de momentos como esse, pois vivem em países onde aqueles que se afirmam cristãos são perseguidos e até mortos por causa de Jesus. Obrigado porque vivemos num país onde ainda há liberdade religiosa e podemos confessar a nossa fé com tranquilidade. Pedimos pelas autoridades do nosso país, os governantes, sejam eles da esfera nacional, estadual ou municipal. Dá-lhes sabedoria e que possam dirigir seus cargos com justiça, promovendo o bem-estar da população em geral. Pedimos pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que neste próximo dia 24 de junho completa os seus 116 anos. Que possamos, a exemplo de João Batista, levar Cristo para todos, com a vida, tempo, dons e bens. Pedimos-te pelos pastores e líderes, especialmente por todos os seus membros. Que o teu evangelho possa alcançar os corações de cada um, transformando-os em novas criaturas que vivam em paz e segurança. Especialmente te rogamos que nos protejas durante essa nova semana. Livra-nos de tudo aquilo que possa atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Senhor Deus, amado Pai, olha especialmente para aqueles que sofrem, talvez pelo luto, que sofrem pela doença, que sofrem talvez por problemas de relacionamento, ordem econômica. Tu sabes também de tudo aquilo que os teus filhos passam no mundo. Pensando nesse momento de pandemia e também pensando com relação à perseguição direta ou indireta do Evangelho, as tuas palavras, promessas, os teus conceitos, valores ensinados. Fortalece o teu povo para que jamais venham desanimar, desesperar, mas que todos possam seguirem firmes como tuas testemunhas. Também, ó Deus, queremos, tu sabes tudo o que se passa no coração e na mente de cada um que aqui está nesse culto presencial e de todos que acompanham e participam desse culto online. Colocamos diante de ti as ansiedades, preocupações e sonhos de todos diante de ti. E te rogamos, dirija tudo pelo melhor de cada um.
Queremos também, ó Deus, te agradecer por todas as bênçãos derramadas sobre todos os aniversariantes desses dias e também desta semana que se aproxima. Continua assistindo e fortalecendo a cada um. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que você, querido irmão e irmã, membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, possa dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho com seu corpo e sangue, trazendo as suas bênçãos, a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, a força que precisamos para viver e sermos felizes e seguirmos como seu instrumento na igreja, na família e no mundo. Sendo assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição da ceia, serão cantados, então, os hinos projetados. Então, será por sistema também de fileira única, lembrando o espaçamento aconselhado. E com relação, então, à Santa Ceia, lembramos o seguinte. Então, primeiramente, a turma aqui, da minha direita, começa a ir na Santa Ceia e depois para a esquerda. Então, hoje, numa nova posição à mesa, justamente pelo seguinte, que as pessoas estarão indo, então, mais, pegando a Santa Ceia deste lado, à minha direita, e passando por trás, nesse banco que foi espaçado, tá ok? E aí depois se inverte, né? Então segue o curso normal, conforme o costume. Todos podem se sentar. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos.
disse: vós sois a luz do mundo. Cristo disse: vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor. Precisamos da paz, do amor de Cristo, precisamos do pão que é eterno, luzeiros de Cristo somos, heraldos da salvação, luzeiros de Cristo somos, heraldos da salvação. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor. Jesus, tu és o meu Senhor, o Deus que é amor, a luz que me conduz. Eu canto com fervor para o mundo entender que moras no meu ser, viver és tudo enfim, a vida em mim. O coração jamais se machucou, quem realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz o meu Jesus, a vida em mim. O coração jamais se machucou, quem realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim, a vida em mim, a vida em mim.
O corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é convosco hoje e para todos sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Todos podem se assentar neste momento. Queremos saudar, então, neste momento, a todos membros da congregação que aqui se fizeram presentes para este culto. Também saudamos aqueles que acompanharam o culto também pelo Facebook. Né? Deus abençoe e fortaleça a cada um, aonde estiver. Lembrem que Jesus é a nossa segurança, força. Eu lembro alguns avisos que estão aí projetados. Temos culto também amanhã aqui às 9 horas e às 18 horas. Se vocês sabem de alguém que não se inscreveu, gostaria de participar, ainda há tempo. Certo? Então pode mandar a mensagem que estamos ainda dentro da tolerância e temos vagas ainda para amanhã, às 9 da manhã e também às 18 horas. Então estamos tendo 3 horários de culto nesse período. 18 do sábado, 9 horas domingo, 18 horas também em domingo. Assim o será na semana que vem. Estudo bíblico todas as quartas-feiras, então numa live também pelo Facebook, às 19h30. Instrução de confirmandos, próximo sábado, né? Então também que nem aconteceu hoje pelo Google Meet, o segundo ano às 13h30 e o primeiro ano às 14h30. O funcionamento da secretaria por agendamento, então comigo, então pastor. Lembrando que a congregação fez alguns ajustes, precisou fazer nesse período, então nós não temos mais o trabalho de secretária, assim como também não temos o trabalho de professor de música. Então, nesse período mais, infelizmente, mas faz parte desse momento, tá? Então, se alguém quiser, precisa agendar comigo. Só vou pedir para Laura dar um enter, aliás, a Ju, né, dar um enter aqui. Irmãos na fé, aqui quem está falando é o Carlos Magrão, e venho aqui hoje fazer um convite muito especial. Estarei fazendo uma live dia 24 de junho, a partir das 20 horas. Em comemoração aos 116 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Uma live especial. Aproveita para se inscrever no meu canal do YouTube, Carlos Magrão Oficial. E também você poderá assistir pelo canal do YouTube da IELB. Fiquem todos na paz do Senhor. Esse é um convite do nosso irmão, né, na fé, Carlos Magrão. Né? Nós já tivemos a honra de tê-lo aqui também na congregação. Né, tocando numa live, então, especial pelos 116 anos oficiais da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Lembrando que nossas congregações, nossos membros, já com a imigração, 1824, começaram a se estabelecer por aí nas regiões. Mas a IELB oficialmente, então, começou há 116 anos. Fundada em São Pedro do Sul. Eu, com muita satisfação, digo que familiares meus estavam lá presentes nesse momento também de fundação. Fica perto de Santa Maria, Mata, daquelas regiões aí, do nosso estado, tá? É isso. Um abençoado final de semana para todos vocês. Sigam com Jesus e sigam bem. Sintam-se abraçados. Lembram, Jesus é a nossa segurança, a nossa certeza. Sigam na paz do Senhor, tá? Apenas observamos também aquele espaçamento indicado, então assim como na chegada, agora também no caminho de volta. Sintam-se todos abraçados também pela congregação e por cada um que aqui está presente nesse culto. Sigam com Jesus e sigam bem. Amém.